Bem-vindas todas as pessoas que acessaram esse nosso link. Eu sou o Padre Fernandes, diretor aqui do Centro Loyola PUC-Rio, que tem por objetivo a formação dos leigos e leigas nas dimensões da fé e da cultura. Eu exponho aqui brevemente para vocês o método ignaciano de oração, que sai dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Como é que se dá esse método? É coisa simples. Em primeiro lugar, eu tenho que me dispor. Eu quero e desejo, nas palavras de Santo Inácio, não? Eu quero e desejo de dedicar esse tempo a dialogar com Deus. Uma vez disposta a pessoa, encontrar o seu lugar, onde seu corpo vai se sentir bem. Pode ser dentro de uma capela, sentado numa praça, caminhando, observando a natureza, enfim, cada pessoa tem o seu jeito próprio de oração. E uma vez não silenciando esse corpo, que isso é fundamental, esse silêncio interior, eu passo a fazer a leitura do texto proposto, ou de uma pergunta que me questiona, uma situação. Tudo, para Inácio, é motivo de oração. Então eu me dedico a um tempo percebendo como é que isso bate dentro de mim. Não seja essa palavra da Sagrada Escritura, seja uma pergunta, como é que isso está me afetando? Tanto pode ser pelo um ato bondoso, como pode ser algo questionador também. Fica o tempo necessário para essa meditação e vou concluir não com uma oração, uma Ave Maria, um Pai Nosso, ou uma oração pessoal, agradecendo a Deus por esse momento. Isso constitui-se brevemente a oração inaciana. Eu coloco aqui para vocês um texto que vai nos ajudar nessa caminhada. É do Evangelho de Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados sobre o peso do fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Sim, meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Manso e humilde de coração é esse Senhor que nos chama. E nos diz, não, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E nesse nosso viver, nós vamos percebendo os tantos medos que nos rondam. Falamos aqui brevemente sobre esses medos e a coragem que devemos ter para enfrentá-los. Uma pergunta, não? Você tem sentido ventos de tempestade em sua vida? Aqueles momentos que você fica como que meio perdido, sem saber para onde ir. Talvez o medo já tenha alojado no seu coração. E ali esconde e faz a sua parte. Santo Inácio nos diz, não, o medo é a melhor arma do inimigo porque nos paralisa. Mas o medo faz parte da nossa personalidade. E só nos damos conta disso quando estamos diante de um desafio, de um contexto não contrário àquilo que eu penso, que eu acho, que eu quero. É ali que se manifesta este medo. E vários pensadores, místicos, filósofos falam deste medo, que é o processo de humanização. Porque quando eu sinto medo, eu procuro um meio
de superar este medo. É ali que eu vou me humanizando cada vez mais. Porque nós somos pessoas vulneráveis, nós somos pessoas frágeis, arredias a todo e qualquer tipo de medo. E não tem como sair, não, já que faz parte da nossa personalidade. Nós temos medo de tudo quanto é medo. Mas o Senhor vem e nos diz, não tenhais medo. Ao entardecer daquele dia, Jesus lhes disse: passemos à outra margem. Deixando a multidão, eles levaram Jesus no barco em que se achava. Havia outros barcos com ele. Sobreveio um grande vendaval. As ondas investiam contra o barco a tal ponto que o barco já se enchia de água. E ele na popa, dormia sobre a almofada. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Despertado, ele ameaçou o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve grande bonança. Jesus lhes disse: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles foram tomados de grande temor e diziam uns aos outros: quem é este, para que até o vento e o mar lhe obedeçam? Diante dos desafios dessas tempestades da nossa vida, é ali que vem interiorizado o medo. O medo de não conseguir superar tais situações, tais desafios. E é exatamente aí, neste enfrentamento, que nós vamos experimentando e conhecendo as nossas capacidades. E quais são esses medos que nos assombram? Medo desconhecido. Quando você vai num lugar que você nunca esteve, não conhece ninguém, você entra com cautela, observando onde que eu estou, o que eu vim fazer aqui. É uma forma de medo. O medo nas ameaças sociais. São tantas essas ameaças sociais. Os medos naturais, então, o medo de um incêndio, o medo de um terremoto, o medo de uma enchente, o medo de um temporal. Há muitos medos aí. Os medos físicos. Alguém que me ameaça, eu estou à beira de um precipício. Então, são medos. É que a gente não percebe a quantidade de medos que a gente vai tendo na vida. Medo do que é diferente, do que é distinto, que nos assombra. Aquilo que é tão diferente de mim, tão distinto, eu começo a me perguntar, o que eu faço aqui? Medo do desconhecido, medo das ameaças, medo do diferente, medo do estranho, medo da solidão, das pandemias, da invisibilidade silenciosa de um vírus, ou quem está nas zonas de conflito, um medo silencioso de uma bala perdida. Quantas e quantas vezes a imprensa nos mostra isso? Medo de questionamentos. Quem não se sente medo numa prova oral? Não diante de um professor que vai me questionar sobre tantos assuntos, química, física, matemática, a linguagem, etc, etc. Eu fico, aquele receio. Será que eu vou saber responder o que ele vai me perguntar? Sei ou não sei? O medo dos conflitos. Os conflitos interiores,
que às vezes vamos não segredando dentro de nós esses medos. Medo do imponderável futuro. Quem pode dizer o que vai acontecer daqui a 15 minutos? Ninguém sabe. É um imponderável. E se eu estou na situação de risco, o medo toma conta. E o medo maior, não que assombra muita gente, o medo da morte. Vamos deixar um pouquinho os medos de lado e falar um pouco da vida de uma pessoa. Houve um tempo, lá no início dos anos 1500 e pouco, em que um cavaleiro se despojou de sua armadura, de sua espada, de seu punhal, depositando nos pés da imagem de Nossa Senhora de Montserrat. Foi a partir daí que esse cavaleiro passa a experimentar a sua fragilidade pessoal. É ali que começa a se formar Inácio de Loyola. Com coragem, ele começa a se adentrar no processo de humanização que o leva de encontro ao seu eu mais profundo. Despojado das suas defesas, partindo para um processo de reorganização da sua vida. Se queremos crescer na vida, nós temos que entrar com coragem no enfrentamento diário para ir desmonizando tudo aquilo que nos paralisa, nos assola, nos tira a esperança. É isso que Inácio diz, não é próprio do mau espírito usar do medo para paralisar a pessoa. Inácio vai corajosamente reconstruindo a sua vida a partir de um novo olhar, uma nova proposta de vida que requer um esforço pessoal contínuo e com muita coragem de seguir adiante. E ele foi fiel a essa proposta. Foi fiel até a consumação da sua vida, uma vida plena de sentidos. Vamos ouvir outro texto sagrado, que vem de Marcos 2, 18 e 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Eles vêm dizer a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes disse: podem os convidados às núpcias jejuar enquanto com eles o esposo? Enquanto o esposo estiver com eles, não podem jejuar. Mas dias virão em que o esposo lhes será tirado. Então, jejuarão naquele dia. Ninguém costura um remendo de pano cru numa roupa velha. Senão, o pedaço acrescentado, que é novo, repuxa a roupa que é velha, e o rasgão aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho fará estourar os odres e perderão tanto o vinho como os odres. Pelo contrário, para vinho novo, odres novos. Deus nos propõe uma vida em plenitude, eternizando esta vida no seu amor pela humanidade. Ele não quer pedaços de vida. Ele quer abundância de vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, essa abundância de vida. Veio não para remendar aquilo que se rasgou, mas veio para oferecer uma vida nova aos que o acolhem. Quantas pessoas se julgam como que desprezadas, como
um retalho qualquer era jogado fora. Uma inutilidade, uma amargura, uma desistência, uma vergonha. Basta sentar com algum morador de rua para você ouvir essas histórias. É uma pessoa que, para elas, a vida é uma inutilidade, uma impossibilidade. E Jesus não veio para arrastar as nossos medos, nossas quebras, nossas fissuras, nossos rasgões pelos caminhos desolados, não nos nossos erros, nossos remendos, nossas frustrações. Ele veio a nos convidar a caminharmos juntos em busca de uma nova meta. Essa meta que vai nos levar ao reino proposto, ao reino anunciado por Ele. E reino, meus amigos e amigas, reino não é o lugar. Deus diz, o reino está no meio de vós. Deus é uma eternidade plena de vida. Essa é a boa nova anunciada à humanidade. Um novo céu, uma nova terra. Ele não veio para remendar as rasgões, nem para cimentar as fissuras e os trincados na nossa vida, mas para inovar aquilo que foi partido, que foi rasgado e exilado da vida plena. É isso que anuncia para nós o profeta Isaías. Entregar como adorno aos enlutados de Sião diadema em vez de cinza, unguento de entusiasmo em vez de luto, vestimenta para o louvor em vez de um espírito abatido. Serão chamados terebintos da justiça, plantação do Senhor, destinados a manifestar o seu esplendor. Reconstruirão as ruínas do passado, reerguerão as casas desoladas dos ancestrais, renovarão as cidades devastadas, as desolações que se arrastam de geração em geração. Estrangeiros se encarregarão da guarda e farão pastar os vossos rebanhos. Filhos de estrangeiros serão para vós lavradores e vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Sereis chamados oficiantes do nosso Deus. Comereis a fortuna das nações e com a glória delas vos ufanareis. Em vez de ser redobrada a vossa vergonha e de serem a vossa parte os ultrajes clamados, herdareis da terra deles uma porção redobrada, e a jubilação de outrora será o vosso apanágio. Pois eu, o Senhor, amo o direito e odeio o roubo vestido de perfídia. Fielmente darei a vossa recompensa. Firmarei a vosso favor uma aliança perene. Vossa descendência será conhecida entre as nações. Vossos rebentos serão conhecidos no meio dos povos. Todos os que virem os reconhecerão como uma descendência que o Senhor abençoou. Eu sou entusiasta, sim, estou entusiasmada por causa do Senhor. Minha alma exulta por causa do meu Deus, pois Ele me vestiu do traje da salvação. Ele me envolveu no mundo da justiça. Agora era manto da justiça. Lê só a última frase corretamente.
Ele me envolveu no manto da justiça, qual o noivo que, como um sacerdote, cinge o diadema, qual noiva prometida que se enfeita com os seus adornos. Sim, como a terra faz brotar os seus germes e um jardim germinar as suas sementes, da mesma forma o Senhor fará germinar a justiça e o louvor perante todas as nações. Diz o antigo ditado que a dificuldade de encontrar uma agulha no palheiro. Essa agulha é a nossa existência. Uma existência intensamente ansiosa de plenitude, de vida como Deus nos propõe. O conhecido autor, muita gente conhece, eu trouxe o livro dele aqui, Anselmo Green, Mística, que é um caminho descobrindo o espaço interior. Ele nos coloca 4 perguntas básicas, não da humanidade. A busca por essas respostas cria em nós toda uma expectativa de expressar uma maior humanização. São perguntas sobre as situações vividas continuamente pelas pessoas. Colocamos aqui essas 4 perguntas, com uma pequena reflexão em cada uma. A primeira pergunta é sobre a morte, especificamente sobre a morte. Uma verdadeira mística dá uma resposta à pergunta sobre a morte, conduzindo a pessoa a uma experiência que transcende a própria morte. Quando me vem à mente que Deus habita em mim, lembramos aqui, o próprio Senhor diz, não sabeis que sois morada do Espírito? Eu sei que nem a morte pode derrubar esse Deus da vida. É na sua morte que Cristo nos conduz à morada eterna na casa do Pai. Conviver com a morte é saber o quanto a vida é curta. Então não fazer questão de velhice, ou até mesmo de acolher a morte. É ir descobrindo ali o Deus de todos. É o que nos diz São Paulo, não? Que ele foi caminhando, que agora ele se despoja do homem velho para nascer o homem novo. É a morte do homem velho. É o nascer de novo, não numa autodestruição, mas é um processo de ir eliminando as tantas mortes cotidianas que nos afetam. São as relações interrompidas, as perdas, as doenças, as quebras, as desordens interiores, etc. E na medida que vamos rompendo com tudo isso, vamos criando um espaço interior para que Deus possa agir em nós, trazendo um novo sentido da vida, fazendo da morte uma passagem para a eternidade. É isto para quem tem fé que a morte representa, uma passagem. É ali que eu vou adquirir a plenitude da vida. A segunda pergunta é sobre a liberdade. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, nos fala dessa liberdade. Fomos criados para a liberdade, dessa liberdade que só Deus nos dá. Não é qualquer liberdade, não. É a liberdade que Deus nos dá. Buscai a verdade vos libertará. E essa liberdade não é a vivência sem normas, sem limites, e sim viver livre de dependências, de julgamentos, expectativa dos outros. Quando eu digo não posso fazer isso, o que os outros vão dizer de mim?
Isso mostra que eu não sou uma pessoa livre, porque eu estou na dependência dos julgamentos alheios. A liberdade que Deus nos dá é uma liberdade que reconhece as normas, os limites, as regras, o respeito, os direitos. É uma liberdade interior que ultrapassa a tudo. A experiência mística leva a pessoa a experimentar uma liberdade interior, que por nada pode ser desfeita. Porque a verdadeira liberdade consiste em fazer o que nos compete fazer. As obrigações, por aquilo que diz respeito a mim e diz respeito ao outro. É errôneo dizer, não, eu sou livre, faço o que quero. Não, isso não é liberdade. Nós temos que fazer tudo aquilo que se diz respeito a mim e diz respeito também ao outro. O outro também tem a sua liberdade. Não é se sentir especial, mas realizar o que a situação permite e necessita. Não é chegar e sentir que eu sou o senhor das decisões aqui. Eu entendo melhor do que você. Não, isso não é liberdade. Quem se entrega ao cotidiano sem tentar fazer-se importante ou colocar-se acima dos outros, essa é uma pessoa verdadeiramente livre. E a terceira pergunta, o que coloca para nós? Se diz a respeito da unidade. Refere-se a um isolamento tanto interpessoa e o intrapessoal. Qual a diferença de um e de outro aí? O primeiro, o interpessoa, é a solidão da pessoa. É uma pessoa incapaz de encontrar ou se aproximar do outro. Aquela pessoa não tímida, recolhida, silenciosa. Ela tem medo de se aproximar dos outros. E a intrapessoal. A intrapessoal é a incapacidade de harmonizar-se internamente. É uma desintegração da pessoa. Isto Santo Inácio trabalha muito, dizendo não que a espiritualidade, a mística, a oração é para que eu encontre a minha interioridade e organize tudo o que está desorganizado dentro de mim. Quem vivencia uma unidade com Deus, eu sempre lembro isso das pessoas, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem nos foi dada desde o nascimento, trazendo todo o DNA das nossas gerações, nossos avós, bisavós, até onde a gente possa lembrar. Isso me foi dado, toda essa geração, na minha pessoa. Agora, a semelhança sou eu que tenho que ir construindo pouco a pouco, criando essa harmonia interior, que nos capacita aos mais variados relacionamentos. Porque toda unidade se faz na polaridade e não na uniformidade. Unidade é a conformação de todos os aspectos distintos e sempre pode voltar a uma dispersão. É só quando nós reconhecemos as dificuldades de relacionamentos é que o caminho místico nos ajuda. Isso está pleno no mundo, não é nessas desarticulações entre pessoas, entre culturas, etc. Essas dificuldades. E como que essa mística nos ajude nessa espiritualidade?
ela vai nos ajudar nesse processo de união. Trabalhar nas igualdades, respeitando as desigualdades, até conseguir um lugar comum. É aquilo que nós temos em comum, podemos trabalhar a partir daí. E um respeitando a desigualdade do outro. As violências que acontecem no mundo só acontecem quando as desigualdades não são respeitadas. E a quarta e última pergunta para nós, não? Sobre o sentido. Qual que é o sentido maior da vida? A mística nos mostra um sentido que nos serve de guia. Quem encontra Deus não precisa mais procurar um sentido para viver, porque é em Deus que está todo o sentido da vida. É em Deus que se realiza toda a nossa esperança e faz com que a pessoa sempre busque o melhor da vida para si, em comunhão com todos e com tudo. É isso que nos diz Santo Inácio nos exercícios espirituais. De buscar e encontrar Deus em todas as situações do mundo. Em todas as pessoas, em todas as coisas, enfim, em toda a criação. Essa busca por Deus não invalida nossa busca por um ideal de vida pessoal, que vai nos realizar para um bem maior. Nada vai nos impedir que tenhamos os nossos sonhos, as nossas aspirações, o nosso ideal de vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena de sentido. Um olhar novo para toda a criação. Esse caminho místico, esse caminho espiritual, que deve ser acessível também nesse nosso mundo. É assim, não como Cristo assumiu nossa humanidade e como pessoa nos deixou a sua marca. É isso que devemos trabalhar, não para ir dando sentido à nossa vida. Lembro que minha mãe sempre dizia: o que vocês estão fazendo para deixar de saudade para as pessoas? Porque saudade, a gente só sente saudade das coisas boas. E assim vai caminhando a humanidade, entre os tantos medos e os desafios sem suplantá-los. Pense um momento, reflita e ore sobre os seus medos e peça a graça de superá-los com coragem. Porque Deus está recolhido no fundo do nosso coração, da nossa alma. Devemos encontrar, porque nele é que está toda a nossa coragem de vencer todos os nossos medos e todas as nossas mortes cotidianas. Colocamos aqui nossa proposta de oração em 2 momentos de reflexão. No primeiro momento, eu começo orando por todas aquelas pessoas que passaram pela minha vida e partiram deixando saudade. Amigos, conhecidos, vizinhos, parentes, todas as pessoas que deixaram a marca na minha história. No segundo momento, orar por você, dialogando com a sua vida. Sobre essas 4 perguntas e se perguntando: o que vou deixar de saudade para as pessoas que ficam?
Aqui estão 4 perguntas que vão nos ajudar a uma reflexão. A vida é curta. Se a morte bater à sua porta, você está pronta para partir? Quem vivencia Deus experimenta a liberdade. Você se define como uma pessoa livre? A desunião desagrega e desintegra. E você? É capaz de criar a harmonia com o que é distinto de você? Que sentido você dá à sua vida? O que espera no fim? Então conclua cada momento com a Ave Maria, com o Pai Nosso e uma oração pessoal, dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Alguns textos da Sagrada Escritura colocamos aqui para que você faça a sua escolha. Mateus 11, 28, 30, vinde a mim. Marcos 4, 35, 41, não tenhais medo. Marcos 2, 18, 22, uma vida nova. E o profeta Isaías 61, 3 a 11. É um Deus que habita conosco. Tenham uma boa oração.